parece ser bom aos nossos olhos, é mal aos olhos do Senhor, né? Então, por quê, amado? Porque nós temos que olhar as coisas como os olhos de Deus vê. Temos que ver as coisas como os olhos de Deus vê. Temos que fazer as coisas como Deus faz, ou como Deus faria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é andar na direção de Deus. Isso é andar na direção da palavra do Senhor. Não adianta eu querer fazer a minha vontade, e apenas a minha vontade, e achar que Deus está agradando, achar que Deus está achando legal, está achando bom. Não. Nós só vamos agradar o coração de Deus quando formos obedientes à sua palavra, porque assim ele deixou escrito para obedecer. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, depois de uma vitória, como diz, né? É o momento que a pessoa deve mais vigiar, é quando ele tem uma grande vitória, e principalmente uma grande vitória. Porque ele fica tranquilo, ele fica sossegado, não é? É como Davi, por exemplo. Davi, ele obteve muitas e muitas vitórias. E Davi, ele atribuía todas as vitórias a Deus, não é, amado? Mas chegou um determinado momento que Davi, ele disse: vocês vão para a guerra e eu vou ficar aqui. E ele ficou ali, justamente no momento que não era para ele ficar. Porque a Bíblia diz que naquele período era justamente o período em que os reis saíam para a guerra, saíam para guerrear. Então Davi estava fazendo algo que não era para fazer, né? Era para ele estar na guerra. Louvado seja Deus. A própria palavra de Deus diz assim, que há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de paz e há tempo de guerra. Então, quando Davi estava ali, amado, que ele olha para aquela mulher e ele adultera com ela, era um momento para ele estar na guerra e não estar ali descansando. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, Israel, ele caía nessa armadilha do inimigo. Estava em angústia, clamava a Deus. Deus levantava um libertador, um juiz, e eles saíam do sufoco, eles saíam da servidão. Quando ele saía da servidão, que dava aquela folga, todas as vezes a Bíblia vai dizer que eles voltaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então é lamentável, né? Nós devemos aprender com eles. Por que nós devemos aprender com eles? Porque essas coisas foram escritas justamente para o nosso ensino. Por que Deus ele fez questão de deixar escrito as vitórias e as derrotas, não é? Para que nós pudéssemos aprender muito mais ainda com a derrota deles, com os fracassos deles. Para quê? Para que nós não venhamos fracassar como eles. Nós temos a chave na mão, né, de como não fazer isso para prosperar nos caminhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia vai começar aqui a história de Sansão, né? Que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, então ele era da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Então olha que coisa. A Bíblia, ela fala o nome do homem, Manoá, fala de que tribo que ele era, né, de Dan, e a mulher só fala, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. É só isso que está escrito sobre ela, né? Não tem o nome, é anônimo. Mas será que ela tinha nome? Evidentemente que ela tinha nome.
E ao anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então, olha só, né, amados? Aquela mulher, ela era uma mulher, evidentemente, uma mulher desprezível. Ela era uma mulher desprezada pelas pessoas. E por que eu sei disso? Porque funcionava assim. Quando a mulher ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela era zombada, né? Ela era chamada de seca, ela era chamada de infrutífera, porque ela não podia dar descendência ao seu marido. A família dela estacionava ali. Então ela era zombada, ela era criticada, né? A gente vê até, por exemplo, a Penina, né? Ela zombando de Ana, porque Ana era estéril e ela dava filhos a Eucana. Então essa era a vida dessa mulher. Essa mulher sem nome aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas em todas as ocasiões, amados, que Deus ele vai escolher alguém para usar, para ser um vaso nas mãos dele, sempre ele vai escolher justamente aquelas pessoas que são desprezadas. Na maioria das vezes, isso vai acontecer. Aquelas pessoas que são pisadas, que são humilhadas, né, que servem de escárnio, de zombaria para as pessoas, que é desprezível aos olhos do homem. O próprio Paulo disse isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, que Deus não foi muitos os sábios, não foi muitos os inteligentes, né, os nobres que foram escolhidos, mas foram escolhidos justamente aquelas pessoas que eram fracas, para confundir o forte. Foi escolhido os loucos, para confundir os sábios. Foi escolhido as coisas vis e desprezíveis, e aquelas que não são, para aniquilar aquelas que são. Para que isso? Por que Deus fez isso? Está escrito lá, para que nem uma carne se glorie diante do Senhor. Para que alguém, por exemplo, não diga assim, ó, isso aqui funcionou na obra de Deus por causa da minha sabedoria. Isso aqui aconteceu porque eu sou sábio, ou porque eu sou nobre, ou porque eu sou inteligente. Não, Deus chamou justamente os fracos, os desprezíveis, justamente para que ninguém venha se gloriar. Porque o fraco, ele vai se gloriar em quê? A pessoa que ele não é muito inteligente, segundo a inteligência do mundo, ele vai se gloriar em quê? Ele não tem nada para se gloriar. Então, quando algo grande acontece na vida dele, ao invés dele se gloriar, ele glorifica a Deus. Ele exalta a Deus, porque ele sabe que através da capacidade dele, jamais aquela obra seria realizada. E aí o nome de Deus é exaltado e é glorificado. Então Deus ele trabalha dessa forma. Aquilo que o homem despreza, aquilo que para o homem não vale nada, para Deus tem grande valor. Glória ao nome de Jesus Cristo. É claro que Deus, ele lá do alto e sublime trono, cujo ele está sentado, ele olha todas as coisas. Ele vê o movimento de tudo, de todas as pessoas que ele criou. Não é? E ele vai trabalhar na vida da pessoa, amado, que ele quer trabalhar, e ele vai explorar também as características da pessoa. A Bíblia diz que essa mulher, não é? Ela era estéril, mas olha aonde que ela está, principalmente da segunda vez, né? Ela está no campo. Então isso mostra que ela não é uma mulher desocupada, né?
ela não é uma mulher desocupada, ela não é uma mulher que vive às preguiças. Ela não. Aqui, principalmente, como eu disse aqui na segunda vez que o anjo fala com ela está no campo. Ele está trabalhando no campo. Então Deus, ele olha tudo isso, ele vai olhando todas essas coisas aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. E geralmente, amado, também Deus, para fazer uma grande obra, geralmente quando ele chama a mulher assim, você pode perceber, a maioria são mulheres estéreis. Por que a mulher estéril? Porque a esterilidade dela vai servir como um preparo para a vida dela. Ali, através daquela esterilidade dela, ela vai ter paciência. Ali, ela vai clamar a Deus. Essa mulher, com certeza, ela clamava a Deus. Ela e o Manoá eram duas pessoas que, embora a maioria das pessoas se encontrava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, eles não seguiram a multidão e se encontrava fazendo o que era bom e reto diante dos olhos do Senhor. Bendito seja a Deus. Então, existem certas coisas que às vezes o homem tem de fraqueza, e às vezes ele entra em desespero, ele perde a paciência, e ele vive lamentando por causa daquilo, ao invés de orar, ao invés de buscar a presença de Deus, ao invés de se consagrar a Deus. A gente sabe que eles aqui buscavam a Deus, amado, justamente por causa que quando eles falam com o anjo ali, eles vão sacrificar a Deus. Então a gente sabe que eles tinham temor a Deus, e por isso Deus, ele vai usar essa família. Ele vai usar essa família para trazer um libertador para Israel. Não é? Louvado seja Deus. Então ela foi preparada ali. E todas as pessoas que estão sendo preparadas para Deus usar, ele vai ser motivo de escárnio e de zombaria para as pessoas que não têm Deus, que não têm a visão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai dizer que o anjo disse para ela: você nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Depois o anjo lhe disse para ela: e seu filho será um libertador de Israel. Essa palavra, amado, ela é uma palavra forte, principalmente em Israel. Porque Jesus Cristo, a vinda do Senhor, ela era tida como um libertador. O Senhor Jesus é um libertador para Israel, e ainda vai ser um libertador para Israel. Então imagine o quanto era honroso para uma mulher gerar filho, né? Com toda certeza, uma mulher, quando ela engravidava, ela ficava naquela expectativa, porque ele sabia que um dia, uma mulher ia gerar um filho, e esse filho seria o Messias. Imagine o espanto que essa mulher deve ter tido aqui, quando o anjo falou para ela: você vai conceber, você vai ter um filho, e ele será o libertador de Israel. Será que passou pela cabeça dela que poderia ser o Messias? Talvez sim e talvez não. Louvado seja o nome de Jesus. Então agora você vai conceber e você vai ter um filho, ou seja, você agora não vai ser mais envergonhada. Você agora vai ser motivo de riso, como o anjo falou lá para Sara. As pessoas agora vão olhar para você e vão sorrir. As pessoas agora vão olhar para você e vai glorificar a Deus, porque você vai trazer alguém que vai livrar Israel, que vai libertar Israel da opressão dos filisteus. Então agora ela ia ser um motivo de riso. Por isso que a palavra de Deus diz, que
a tribulação, a luta, o choro, ele pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Uma hora o crente, amado, ele é livre da sua agonia e ele vai sorrir e ele vai saltar na presença do Deus Todo-Poderoso, e as pessoas vão ver o quanto Deus é na sua vida, o quanto Deus cuidou de você, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, guarda-te que beba vinhos ou bebida forte, nem coma coisa alguma, porque eis que tu conceberás, terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, você terá um filho, mas terá algumas exigências. Mas também, amada, ela sabia que, quando o anjo falou isso para ela já sabia que o filho dela não seria uma criança qualquer, seria uma criança especial. Seria uma criança já consagrada desde o ventre. É como se o anjo estivesse dizendo para ela assim: olha, eu não quero que você beba vinho, não quero que você beba bebida forte, nem coma nada imundo, porque a criança que vai gerar dentro do seu ventre, ela já vai ser uma criança purificada desde o seu ventre. Então ela vai ser uma criança tão importante em Israel, que você mesmo já vai preparar o nazireado dele. E existia dois tipos de nazireu, Existia aquele que tinha um tempo determinado, um tempo era limitado, era só por algum tempo, que ele não podia comer nada da vide, não podia beber nada que tivesse álcool, tivesse vinho, coisa de fermento, essas coisas assim, mas era por um tempo limitado. A pessoa fazia o voto e falava assim, até ele completar tantos anos e tal, ele vai ser nazireu do Senhor. E também o nazireado não era só, por exemplo, não era todo nazireu que tinha cabelo comprido. Era a pessoa que fazia o voto ali. Louvado seja o nome de Jesus. Então, mas Sansão, ele seria nazireu até o último dia da sua vida. Ele seria consagrado a Deus do nascimento ou da gravidez, desde o ventre, até o último dia da vida. Ele não podia beber nada da vide, ele não podia beber bebida forte, álcool, essas coisas ele não podia. Ele não podia tocar em nenhum cadáver, tocar em nada impuro, não podia comer nada imundo, porque senão quebrava o voto do nazireado. Assim seria a vida de Sansão, amado. Seria uma vida mais regrada, mas, ao mesmo tempo, seria uma vida muito abençoada, porque através dele, ele seria um instrumento para livrar Israel da opressão, da mão dos filisteus. E era um povo difícil, os filisteus, difícil de vencer eles na guerra, só vencia eles na guerra através de Deus mesmo. Irmão. Deus tinha que estar no negócio, porque eles eram, sem dúvida, o exército mais poderoso que tinha na terra, principalmente aqui, nesse contexto, porque eles tinham arma, eles tinham tecnologia boa, naquela época, a tecnologia daquela época, eles tinham grandes armas. Por quê? Porque eles tinham ferreiros, eles tinham as pessoas que sabiam fazer armas, e a maioria das nações não tinha, mesmo porque eles não deixavam, eles pegavam os ferreiros, levavam tudo para eles. Então, se alguém quisesse alguma arma, tinha que ir lá na Filistia, ou lá num ferreiro lá do filisteu, para fazer aquela arma. A única coisa que eles tinham era só grelhas e tal, ou lima, para
afiar enxada, foice, essas coisas. Mas armas mesmo, que é bom para o exército, o povo era muito fraquinho as armas. Enquanto os filisteus tinham um armamento forte. É como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Estados Unidos contra o Brasil. Aí, amado, o que acontece? Acontece que para vencer eles, por isso que Israel sempre vencia os filisteus. Sempre vencia. Era só Israel chamar por Deus, era só eles clamar por Deus, ficar na direção de Deus, que Deus vencia eles de forma tranquila e sossegada. Aí a gente vê o quão Deus é poderoso, o quão Deus é um Deus de guerra, ele é simplesmente invencível. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Sansão, amado, ele servia de instrumento, mas ele tinha que, viver ali sobre regras. A mesma coisa somos nós. Se nós quisermos ser instrumentos de Deus, pois o nazireu, ele serve de um tipo para nós hoje, o nazireu. Tanto um nazireu como um sacerdote, principalmente um sumo sacerdote, ou um sacerdote. Hoje, por exemplo, nós somos sacerdotes. Só que nós não precisamos de sacrifício de animal. Hoje nós prestamos sacrifício a Deus com os nossos lábios, com o testemunho dos nossos lábios. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ali ele teria um filho? Teria, mas seria um nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ou seja, ele trará grande alegria para Israel, porque ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. Então, para ele fazer isso, ele teria que estar bem alinhado com Deus. Ele teria que ter comunhão com Deus, porque sem Deus, os filisteus eram invencíveis. Glória ao nome do Senhor. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então a mulher veio até o marido dela e contou tudo ali. Significa também isso, amado, que ela era uma mulher sujeita ao marido. Significa que ela era submissa ao marido. Significa que ela não escondia nada do marido. Tudo que ela via, ela contava o marido. Então, a gente vê aqui a importância de uma mulher submissa. A importância. Hoje, as mulheres são levadas a ser insubmissas, a dizer que não precisa de homem para nada. E a Bíblia fala tudo o contrário. A Bíblia vai dizer que nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. A mulher sem o homem, ela é uma mulher incompleta. E o homem sem a mulher, ele é um homem incompleto. Só quando os dois se unem, louvado seja Deus, é que eles se completam. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então, amado, quando a gente vê o inimigo, fazendo de tudo para desvirtuar a família, fazendo de tudo para destruir a família, e é por isso que a gente vê, tantos casais se separando, tantas mulheres morrendo, sendo assassinadas, tantos filhos que não respeitam nem pai e nem mãe, tudo por causa desses tipos de ensinamento que ensina que a mulher não precisa ser submissa ao marido, como se submissão fosse coisa do outro mundo, fosse uma coisa ruim,
fosse uma coisa que não prestasse, não é? Mas uma mulher, quando ela é submissa ao marido, significa que ela está sobre a proteção do marido, que ela é protegida pelo marido. Então, submissão, ela é uma coisa boa, ela é uma coisa maravilhosa. Ela é uma coisa que ela atrai bênção e não maldição. Ela atrai graça sobre a pessoa. Ela atrai valor sobre a pessoa ela é valorizada. Por exemplo, se submissão fosse algo tão ruim, a palavra de Deus, ela não ia dizer, por exemplo, né, que Deus é o cabeça de Cristo. E quando a Bíblia está dizendo ali, a Bíblia está falando de submissão. Ela não está falando de quem é maior, quem é pequeno, ou quem é menos. Ela está falando de submissão. Aí ela vai falar assim, Deus é o cabeça de Cristo. Está vendo? E o homem, e Cristo cabeça do homem, ou a cabeça da igreja, né? E o homem, o cabeça da mulher. Então, se submissão fosse algo horrível, algo ruim, Jesus Cristo não ia ser submisso a Deus. E a submissão de Jesus Cristo a Deus, amado, tem o mesmo valor da nossa submissão a Cristo e da submissão da mulher ao marido. Mas você pode ver que todo mundo é submisso. Então não existe esse tipo de reclamação. Por exemplo, a mulher dizer, eu não vou ser submissa a meu marido. E meu marido vai ser submisso a quem? Submisso a Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem o cabeça da mulher. Todo mundo é submisso. Ah, mas então quem vai me submeter? Os filhos. Os filhos é submisso. Ah, os pais. Então todo mundo é submisso. Mas e os filhos? Quem vai submeter eles? Os filhos deles. E assim vai indo. Então não existe ninguém que não é submisso. Submissão é coisa boa. A submissão, ela traz ordem. Ela gera bênção, ela atrai bênção. Por que nós somos abençoados por Deus? Por que nós somos abençoados por Cristo? Porque nós temos Ele como cabeça. Porque nós somos submissos a Ele. No dia que nós deixarmos de ser submissos a Ele, as bênçãos dele também não virá sobre a nossa vida, por falta de submissão. Então olha como essa mulher era submissa ao marido dela. Ela correu rapidamente e foi falar ao marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então a gente vê aqui também que ele não era um homem ciumento, porque ela fala, um homem de Deus veio a mim. Onde você estava? No campo. Normalmente aqui ela estava no campo, como da segunda vez. Ele não era um homem que tinha esse tipo de ciúme. Ah, você falou com o homem lá no campo? Ele não era. Ela chegou e contou sem medo nenhum. Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssimo. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Talvez ela esqueceu de perguntar, e ele também não disse o nome dele. É como se Manoel tivesse perguntado, como que é o nome do homem que falou com você? Esqueci de perguntar o nome dele. E ele também não me disse o nome dele. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinhos nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então era um nazireu para o resto da vida. E qual foi o comportamento de Manoá a essa informação?
que ela encontrou com um homem de Deus que tinha a aparência de um anjo. Uma aparência maravilhosa, terribilíssima. Ele então, amado, ele vai orar instantemente ao Senhor e dizer: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus vai te dar um filho. E qual a sua postura? Qual a postura da pessoa que vai ter um filho? Claro, ele vai se alegrar, ele vai festejar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Qual foi a postura de Manoá quando ele recebeu a notícia? Ele vai orar a Deus, porque ele quer direção de Deus, como ele vai educar aquele menino. Ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele quer direção de Deus para ver o que ele vai fazer com aquele menino. Qual é o significado daquele nascimento? Por que que aquela criança está vindo ao mundo? Ele quer de forma detalhada que o anjo diga para ele o que ele tem que fazer. Ele quer a direção de Deus para educar aquela criança. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu no versículo 9? E Deus ouviu a voz de Manoá. Significa que a oração dele era uma oração verdadeira. A alegria dele era uma alegria verdadeira, né? E o que ele estava expressando a Deus era verdadeira. Ele queria saber realmente o que ele tinha que fazer com o menino, como que ele tinha que instruir o menino, enfim, né? E a Bíblia diz: e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e notificou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou-se e seguiu a mulher, e veio aquele homem, e disse: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então a Bíblia, você pode ver que a Bíblia aqui, mas não fala o nome dela de jeito nenhum. Até Manoá, quando vai dirigir o anjo, fala: você que falou com essa mulher, parece que ela não tinha nome. Mas ela tinha nome. Você vê se fosse Clodoaldo falou assim: ó, foi você que falou com a Vera? Ele não, foi você que falou com essa mulher? E ele vai dizer: eu sou. Quando essa palavra, quando ele fala eu sou, aí já dá um temor já na pessoa, que essa palavra ela é forte. Essa palavra aqui, ela é a palavra do Todo-Poderoso, aquele mesmo que falou lá com Moisés. O que eu digo, Senhor, para eles, que o Senhor falou mesmo de verdade? Diga para eles que eu sou. Ou seja, ele negou falar o nome dele. E aí o anjo aqui vai falar, ele vai perguntar o nome do anjo, o anjo. Apressou-se, pois, a mulher e tal. Então Manoá levantou, seguiu a mulher, veio aquele homem e disse: és tu que falou a esta mulher? Ele disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Você vê, amado, ele queria a direção de Deus para educar aquela criança. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu te disser, que eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará.
Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, desde que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei teu pão. Se fizeres holocausto, oferecerá ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Você vê, amado, a Bíblia quando fala o anjo do Senhor, a maioria dos teólogos, eles vão dizer que é uma teofonia de Jesus. E por quê? Porque só existe esse anjo, não existe outro anjo dessa espécie. E por que que não existe? A própria Bíblia diz, né? Aqui, ó. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Só existe ele. Não é um anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Todas as vezes que aparece o nome dele, vai aparecer assim. Então ele é um ser ali especial. Por isso que todo mundo vai dizer que é uma teofonia de Jesus, né, no Velho Testamento. Aí o anjo, aí ele vai dizer para o anjo, assim, no versículo 17, qual é teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Você precisa ser honrado. Se essa palavra cumprir mesmo, ela vai se cumprir, você precisa ser honrado. Qual é teu nome? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Ele não fala o nome. Ele só fala assim: o meu nome é maravilhoso. Meu nome é maravilhoso. Ou seja, não cabe a você a saber qual é o meu nome. Você não vai entender, você não vai compreender se eu falar meu nome. É como se ele estivesse dizendo: eu sou inefável. Não tem como compreender. Não tem como chegar na tua mente. Não tem como eu falar para você o meu nome. Se eu falar para você o meu nome, você não vai compreender meu nome. Por isso que o apóstolo Paulo disse: ó, eu fui até o terceiro céu, lá eu vi coisas que para mim era extraordinária. Coisas inefáveis que ao homem não é lícito saber. Não tem como ele saber. Então existe coisas de Deus, relacionadas a Deus, que o homem, aqui na terra, ele não vai saber nunca. Ele é matéria e a matéria dele nunca vai chegar a conhecimento nenhum de algo de Deus. E não é só o nome de Deus, é muitas coisas. Você pode ver que Deus, para ilustrar lá nas parábolas, Deus, para ilustrar algo do reino de Deus, o que ele faz? Ele pega coisas terrenas para falar algumas verdades do reino de Deus. Aí ele faz alguma separação. É o homem semeando a semente, você não vai pegar algo assim. É o joio, é isso, aquilo, ele sempre vai pegar algo desse tipo aí. Por que ele vai fazer isso? Porque se ele falar com a linguagem lá do céu, a pessoa não vai entender. É muito para a mente dele entender. Aí, a gente lembra, por exemplo, de Nicodemos. Quando Jesus começou a falar do reino de Deus para ele, Jesus falou assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que Jesus pega ali? Ele pega uma figura do nascimento para ensinar para Nicodemos as coisas espirituais, para dizer que ele tem que nascer do Espírito. Então ele pega um nascimento ali, algo que ele sabia, algo que ele entendia. Mas o que Nicodemos faz? Não, senhor, é impossível. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí o Senhor Jesus, para explicar para ele, para entender, para fazer ele entender um pouco mais,
O Senhor Jesus fala assim, Nicodemos, o vento ele assopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Então aí ele já pega uma figura do vento para falar do Espírito Santo. Porque se ele for falar a real do Espírito Santo, o que realmente o Espírito Santo é, o que realmente ele representa, aí é que Nicodemos não ia aprender mesmo. Aí Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, como se Jesus estivesse falando, você é fraquinho mesmo. Você é mestre de Israel, nem sabe. Eu estou falando para você de coisas terrenas. E você não está compreendendo. Imagine se eu falar das celestiais. Então o anjo aqui, ele vai dizer para ele assim, por que pergunta assim meu nome? Visto que é maravilhoso. Esse maravilhoso significa inefável. Simplesmente vai falar assim, o meu nome, Manoá, se eu falar para você, você não vai entender o meu nome. Você não vai compreender. Ele é tão maravilhoso, ele é tão extraordinário, que se eu falar para você, você não vai compreender. Porque você é humano, você é muito limitado, não tem como você compreender. Então fica assim mesmo, né? Sem você saber meu nome. Fica assim mesmo, não importa. Não importa. A mesma coisa, mas não somos nós, por exemplo. Nós não vemos Deus, mas nós cremos em Deus. Quando nós recebemos um milagre porque oramos a Deus, nós sabemos que foi Deus que nos deu. Quando nós oramos, por exemplo, nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos algo. Quando nós aceitamos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, vem no nosso coração uma alegria indizível. Veio uma alegria extraordinária, que não dá nem para explicar a alegria que nós sentimos quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Eu, por exemplo, principalmente quando eu era mais novo, lá no Evangelho, que eu aceitei o Senhor, eu não aguentava falar pouquinhas palavras que eu falava no microfone e já começava a chorar. Aquela coisa assim, sabe? Aquela alegria, aquela satisfação, um louvor. Então existem coisas, por isso que a Bíblia diz, né, vai dizer, nem sei mais que livro que está lá nos Pentateuco, que as coisas que Deus revelou, que nós devemos saber. Mas as coisas que Deus não revelou, vai fazer o quê? Nós não podemos fazer nada. Agora, as coisas que Deus revelou, aí sim, essas nós sabemos. Nós temos conhecimento delas. A nossa sabedoria só vai até aí. Aquelas que Deus não nos revelou, é só para quebrar a cabeça. É a mesma coisa de tentar explicar a Trindade. Como é que se explica a Trindade? Trindade a gente explica em minutos, em pouquíssimas palavras. E ainda assim é fazendo algumas comparações para tentar chegar perto, ou minimamente perto, né? Senão não consegue. Então existem coisas que nós não compreendemos. Nós somos totalmente limitados, mas muito limitados. E o pessoal até diz assim, quem tenta explicar muito a Trindade, aí é que ele não explica nada. Aí ele começa a fazer uma bagunça com a Trindade. Então é melhor falar pouco, né? Falar mais ou menos como que é, até o entendimento chega ali, e depois para que você começa a inventar coisa aí, daqui a pouco está falando heresia. Já se criaram muitas heresias
com a doutrina da Trindade, né, por tentar explicar a Trindade. Muitos debates entre os pais da igreja, né, os teólogos lá da antiguidade lá, entraram em muitos debates por causa disso, tentando explicar a Trindade. E é difícil de explicar a Trindade. Então, qual é teu nome? Meu nome é maravilhoso. Você saber. Você não vai conseguir saber eu te explicar. Você não tem capacidade para aprender o que eu tenho para falar para você. Olha só, amado, o que nos espera no céu. Tem coisa lá que nós vamos ver, que nós vamos aprender, que é coisas extraordinárias, que nem passa no nosso pensamento. Por isso que está escrito aquele versículo lá, né, que Paulo deixou lá, Clodoaldo gosta de citar ele aqui. Aquilo que os ouvidos não ouviu, que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu e que não desceu ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que Deus ama. Coisa extraordinária, você pode ter certeza. Às vezes a gente fala ruas de ouro, muro de cristal. Isso não chega nem perto, né? Se não é também que isso aí seja simbólico, né? Às vezes é até uma simbologia mesmo. Ouro, a natureza de Deus. E assim vai indo. A natureza divina, né? Mas eu creio, amado, que realmente lá no céu tem coisa que só uma pessoa com o corpo glorificado ele vai entender e ele vai compreender. Porque se aqui na terra a maioria das coisas nós não compreendemos, chega na nossa mente, já fica limitado ali, já se limita já. Né? Uma pessoa igual eu, por exemplo, sei muito pouca coisa, quase que nada, quase que zero. Acho que eu não uso a minha mente nem, acho que 1%. Que 1%? Acho que nem 0,5%. Né? Mas quando o nosso corpo for glorificado, nós vamos entender tudo, vamos compreender muita coisa maravilhosa. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, outra coisa aqui, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Você vê que ele era um servo de Deus, ele acreditava nas promessas de Deus, ele sabia que era Deus que estava falando com ele, por isso ele estava falando o anjo do Senhor, não um anjo do Senhor. Ele já percebeu ali que aquele anjo era um ser especial, que não era simplesmente um anjo, quando ele começou a falar com o anjo ali, e ele sabia que a palavra daquele anjo, daquele ser iluminado, ia se cumprir, e ele já queria saber o nome dele justamente para honrar ele. Ele já sabia que aquele ser, ele era um ser divino, não era um anjo, ele era um ser divino. E o anjo lhe disse, então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Então a Bíblia vai dizer aqui o seguinte, Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. Essa oferta aqui, ela era uma oferta feita, né, para honrar a Deus. Ela era uma oferta de honra a Deus, que a pessoa fazia para honrar a Deus. Para honrar a Deus sobre o quê? Em reconhecimento de que tudo aquilo que ele tinha vem do Senhor ou veio do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então é isso que ele está fazendo aqui. Eu já estou glorificando aqui a Deus, porque eu sei que esse filho ele vai vir e é Deus que está me dando. Vou honrar a Deus e ele estava honrando a Deus. Quando ele faz aquilo, né, aquela manifestação de honra a Deus, de temor e de reverência a Deus, o anjo, ele agiu maravilhosamente, porque ele viu Manoá e sua mulher ali adorando verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. Por que aquela adoração ela era verdadeira, mano? Por que ela era sincera?
Porque que tinha no coração deles habitava ali a sinceridade e a verdade. O versículo 20 fala: e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Porque vendo a Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Ou seja, temerosos ali. Então o anjo, pode ver, ele subiu junto com a fumaça do altar. Significa que Deus tinha recebido o holocausto deles, a oferta deles. E Deus só vai receber uma oferta de quem tem verdade e sinceridade no coração. A verdadeira adoração no coração. Então eles estavam ali realmente adorando a Deus com sinceridade e com verdade. E a Bíblia vai dizer: e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Está vendo, irmão? Então ele sabia que aquele anjo não era um anjo, não era uma criatura. Ele era um anjo especial. Ele viu ali. Ele viu o próprio Deus ali. Por isso que ele vai dizer essa palavra, né? Porquanto temos visto Deus. Se alguém viesse um anjo, ele não morria. Ele só morria se ele morre, pelo menos no que a gente vê na Bíblia, né? Morre se vê Deus. Então a gente vê até Moisés, por exemplo, querendo ver Deus face a face, e Deus falar para ele: tudo bem, você vai me ver, mas você vai me ver pelas costas. Porque se você me ver face a face, você vai morrer. Como eu não quero te matar agora, claro que Deus não falou assim, eu que estou falando, né? Eu não quero te matar agora, eu vou fazer assim, ó, você vai me ver, mas você vai esconder numa rocha. Aí quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Então vamos morrer, porque temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Aí tem pessoas que às vezes falam assim: mulher não tem discernimento. Não tem? Manoá está dizendo assim: mulher, vamos morrer. Mas por que vamos morrer? Porque nós vimos Deus. Você tem razão. A gente viu Deus mesmo, que ele era Deus mesmo. Deu para ver que era Deus. A aparência dele era aparência extraordinária. Era Deus, mas nós não vamos morrer não, homem. Calma aí. Nós não vamos morrer. Porque se não faz sentido. Se a gente tivesse morrido, né? Ele não aceitaria, se fosse para a gente morrer, ele não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares. E nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Se fosse para matar a gente, ele não tinha prometido o filho. Nosso filho não nasceu ainda. Então é claro que ele não vai nos matar. E aí eu creio que o Manoá deve ter falado assim: é mesmo, né? Isso é bobagem minha, não vamos morrer não. Nós somos muito, né, privilegiados de ver algo tão extraordinário na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, que significa sol. E o menino cresceu e o Senhor abençoou. O menino cresceu e o Senhor abençoou o menino. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O que significa isso, amado? Significa que o menino cresceu, Deus abençoou, e Deus estava conduzindo a vida daquele menino, daquele jovenzinho. Então o Espírito de Deus começou a impelir ele. Você vê como que o Espírito de Deus age? Ele começou a impulsionar ele para ele ir lá no campo de Dan, que é a tribo dele, né? E a gente acredita aqui que lá ficava o exército, né, de Dan, e entre Zorá e Estaol. Ele começou a observar ali
a possibilidade, né, já de derrotar os filisteus. Ele já começou a entrar em ação ali. Ele já sabia ali, pelo Espírito de Deus, que ele foi chamado para fazer a diferença em Israel. Então, olha que coisa maravilhosa. Agora, o Espírito de Deus vai impelir ele para ele começar a fazer a obra de Deus. Então, Sansão, ele foi um homem que errou muito. Ele foi um homem que ele errou muito. Por exemplo, às vezes a gente culpa, por exemplo, Sansão, porque Sansão casou com uma prostituta, porque Sansão foi casar lá com uma mulher filisteia, né? Porque Sansão isso, Sansão aquilo. Mas na grande realidade, amado, o Espírito de Deus que impelia Sansão a fazer aquelas coisas para causar ciúme. Parece uma obra estranha, mas era Deus agindo na vida de Sansão para causar ciúme e eles vier atacar Israel e ser vencido por Sansão. É claro que Sansão não era para quebrar o voto nazireado dele, esse que foi o grande problema dele, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então nós aprendemos aqui, amado, né, com esse nascimento de Sansão, que as coisas que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele faz que a mulher estéril seja mãe de filho. Ele faz com que aquela pessoa que é esquecida, né, ela apareça, a luz apareça sobre ela. E a gente aprende aqui também que hoje a pessoa, ele pode ser escarnecido por pessoas. E as pessoas podem até olhar para a pessoa e dizer assim, não é Deus não é na vida dessa pessoa. Mas quem sabe é só Deus. Quem conhece o coração, o interior, é só Deus. Você acha que muitas pessoas não olhavam ali para aquela mulher e diziam mulher estéril, mulher maldita, mulher seca, infrutífera. Isso não presta para nada. Você acha que alguém não dizia? Dizia, mas era assim, a cultura era desse jeito. Não ter filho era como se fosse uma maldição. Não é? Mas uma hora chega, amado, em que todas as pessoas, elas olham e veem que Deus é na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Existe tempo que é um tempo de luto, mas existe um tempo que é um tempo também de alegria. É assim que nós vivemos aqui na terra. Há momentos difíceis, mas há momentos também prazerosos na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Então essa é a palavra do Senhor. Terça-feira nós já vamos estar no capítulo 14, né? A minha Bíblia está dizendo aqui, o casamento de Sansão. A gente já vai ver aqui Sansão casado, né? Depois tem o enigma de Sansão, aquele enigma famoso, né? Das vestes ali, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé em nome do Senhor, vamos agradecer ao Senhor Jesus, passou alguns minutinhos ali, mas pela quantidade de minutos eu não queria parar, né? Oremos ao Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, meu Pai, te agradecer neste momento, pelo que o Senhor, meu Pai, nos ensinou nessa noite. Aprendemos, meu Pai querido, Deus amado, que para tudo tem uma hora e um tempo determinado por Ti, Senhor. Louvado seja Deus, que há momentos na nossa vida, Senhor, que às vezes é de tristeza, às vezes é de problemas, de aflições na nossa vida, coisas estranhas que muitas vezes acontecem, meu Pai, mas nós confiamos em Ti, porque a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que esta leve e momentânea tribulação, ela não é para comparar, Senhor, com a glória que nos há de ser revelada. Grandes coisas, meu Deus, nos espera, e é ao Teu lado, Senhor.
Aleluia. Venha nos abençoar, abençoar cada um de teus servos, meu Pai, aqueles que estão aqui, aqueles também que estão nos seus lares, em nome de Jesus, aqueles que estão nas escolas, aqueles que estão nas faculdades, nas empresas trabalhando. Senhor, abençoe, para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja Deus.